Olá você que está aí nos nossos canais aí, aqui na Seu Futuro Já Class, no Flávio Souza Invest, no Instagram ou no YouTube Flávio Souza Invest. E eu quero falar com vocês aí sobre a política fiscal, que é um tema, né, que é muito recorrente aí nas provas, conteúdo, na verdade, das provas de certificações, como CNPI, como CIA, né, a certificação da ANBIMA para especialista em investimento, CNPI para você ser um analista de investimento, e a política fiscal ela está exatamente nesse momento. Aí é digamos, o assunto a ser falado. E toda vez que você vê uma discussão mais acalorada de uma das políticas cambial, monetária ou a política fiscal, com certeza é porque está se chamando a atenção por alguma coisa que não está muito legal, né? E agora a discussão é: o governo vai ou não vai furar o teto de gastos aí para poder atender uma demanda da população? Bom, uma questão importante: o que a política fiscal, o grande papel dela, tá? O grande papel dela é estimular ou interromper o crescimento econômico de um país, tá? E na política fiscal a gente vai trabalhar exatamente com a questão da questão tributária e a questão orçamentária. Porque na política fiscal você vai trabalhar o orçamento público, e quando você trabalha o orçamento público, de um lado você tem receitas públicas, de outro lado você tem as despesas públicas, tá? Então, as receitas devem suplantar não, elas devem atender às despesas que o Estado tem. Só que existe um teto, um limite para essas despesas, justamente para que você não haja um endividamento eterno, um endividamento que em alguns anos vai deteriorar toda a economia. E isso pode estar acontecendo ou poderá vir a acontecer novamente. Tá? Por que acontece? Não, nós não somos contrários, né? Eu acredito que a maioria dos analistas econômicos, dos especialistas em investimento, e você, quando se torna um analista de investimento, quando você se torna um especialista de investimento, você vai ter que tratar dessas matérias com os seus clientes, né? Porque a partir do momento em que você vê um país como o Brasil, em que já há uma deteriorização do orçamento, o orçamento fiscal, um comprometimento acima do razoável, com despesas públicas e a falta de reformas que o governo não consegue, né, por falta de uma articulação política, por falta de um manejo adequado com o Congresso. Por quê? Política fiscal passa inerentemente pelo poder legislativo, porque ele é que vai aprovar leis e reformas na Constituição para que você viabilize reformas em relação ao orçamento fiscal, à política fiscal. Então, com essa falta de manejo que o governo federal tem, dificulta bastante você ter uma política fiscal que seja adequada. Mas uma coisa que nós estamos assim correndo um sério risco é de que um aumento de um benefício, furando ainda o teto de gastos, ou criando-se artifícios, eu não vou chamar de manobras, né? Porque a gente não pode ainda bater o martelo que vai nessa direção, mas usando artifícios contábeis, para que você possa garantir que o governo não vai incorrer em uma responsabilidade fiscal, tá? Em uma situação de crime de responsabilidade fiscal por não ter cumprido o teto de gastos. Então, se fazer articulações tanto no campo político como no campo fiscal aí para se tentar garantir um auxílio, né, maior para a população mais carente, é importante que a população mais carente tenha uma ajuda maior, sim, é importante. Mas de nada vai adiantar se você tiver um impacto inflacionário. A inflação ela vai corroer toda essa ajuda, tá? Você vai estar, se for por meio de uma manobra e não de forma adequada, que seria uma redução de gastos aí do Estado, se for aumentando impostos e consequentemente também aumentando a possibilidade uma pressão inflacionária muito maior, a inflação vai comer toda essa ajuda aí, porque com certeza a gente pode ter com certeza da possibilidade de termos um aumento do preço da carne, do preço do gás, do preço do combustível ainda maior, tá? Por conta da forma como está se pensando,
tá? E quando você vai fazer os exames de certificação, você tem que entender que a política fiscal, ela vai trabalhar, ela vai ter um conjunto de medidas que são adotadas para a arrecadação de receitas e a realização das despesas. Basicamente, se relaciona diretamente com o equilíbrio da economia. Tá? Então, eu coloquei aqui alguns pontos que eu quero estar conversando com vocês. O equilíbrio da economia passa por uma política fiscal saudável. E a gente não está tendo essa política fiscal saudável. Tá? Então, hoje, né, o Paulo Guedes falando, olha, a gente pode dar uma furadinha, né, traduzindo o que ele está falando, que a gente pode dar uma furadinha, né, no teto aí, tá, mudando o limite do teto de gastos. Mas imagine você você sabe que tem uma receita e pode gastar X. Você tem uma receita de R$ 2.000 de salário, de renda, sua renda é R$ 2.000. Você sabe que seu teto de gastos vai ser o quê? Seu teto de gastos vai ser 1.500, porque eu vou falar como analista de investimento para o meu cliente, seu teto de gastos vai ser 2.000, seu teto de gastos vai ser 1.500, porque 500 você vai o quê? Criar uma carteira de investimento, você vai criar o seu colchão financeiro. Então você tem uma receita, você vai obviamente gastar menos do que arrecada para você ter espaço no orçamento para sinistros. É básica, essa receita é básica. Então, o meu cliente investidor, ele tem que ter essa consciência. Se ele ganha 2.000, o teto de gastos dele vai ser 1.500, vai ser 1.000. Por quê? Porque eu quero que ele invista, que ele diversifique, que ele procure mercados globais. Tá? E essa lógica é simples, o governo tem que trabalhar nessa lógica. Eu tenho um teto de gastos. Agora, imagine que você possa alterar seu teto de gastos. Tá? Alterar seu teto de gastos para justificar o aumento de despesas. Só que você não aumentou a receita para isso. Ou você vai começar a fazer uma série de manobras e o governo falando que isso não é populismo. Mas como assim? Você está colocando em jogo um equilíbrio econômico que pode trazer toda a população para o jogo novamente de médio e longo prazo. Em troca de quê? Em troca de que nós estamos colocando mais em risco uma economia que já está, digamos assim, né, descendo a ladeira e colocando mais possibilidades da nossa economia ter 10, 15, 20 anos de dificuldade para se recuperar. Tá? Então, isso não pode ser chamado de uma política não populista. Falar que é uma política que o governo agora, o governo reforma, como o Paulo Guedes colocou aqui, um governo reformista e popular. É um governo que está dançando ali já com o populismo bem abraçadinho, bem agarradinho com ele aí, tá? O problema do populismo é que a conta vem depois, tá? Isso aqui é importante. E aí, o que eu faço enquanto especialista em investimento, você que vai ser especialista em investimento, você que vai ser analista de investimento? Você tem que orientar seu cliente a diversificar a carteira de investimento dele. E você, para o exame de certificação, tem que lembrar, por exemplo, os objetivos da política fiscal, estabilização da macroeconomia do Brasil, né? Então, isso em qualquer lugar do mundo, estabilizar a macroeconomia. Nós não estamos conseguindo fazer isso. Redistribuição de renda na sociedade. Está se usando um gatilho aqui dessa redistribuição de renda. Política fiscal redistribui renda. Por isso que nós pagamos impostos e isso é redistribuído para todos. E a alocação adequada de recursos públicos. Tá? Os instrumentos, 2 instrumentos básicos que nós vamos utilizar, que eu anotei para você aqui, que cai na sua prova. Os principais instrumentos da política fiscal. Os gastos governamentais, que inclui os subsídios, e a tributação, que é derivada da arrecadação de impostos. Então, galera, gastos governamentais e tributação. Então, o governo está tentando de todas as formas aumentar um gasto e está tendo que remanejar recursos, bloquear recursos de áreas também importantes, em troca de quê? Tá? Quando, obviamente, eu aumento os gastos são maiores que os tributos, nós estamos tendo uma política fiscal expansionista. Tá? Quando os gastos são menores que os tributos, nós temos uma política fiscal contracionista. E ela pode ser neutra quando está equivalente. Então não se esqueça disso, porque isso pode cair no seu exame de certificação. Tá vendo? E ao mesmo tempo a gente traz um tema importante que você como analista vai ter que conversar com o seu cliente. Ele vai te perguntar, o que eu faço agora? Galera, eu vou estar fazendo conteúdo para vocês sobre uma mentoria que a gente vai ter aqui e os nossos alunos nos cursos, nos preparatórios para certificação,
vão ter essa mentoria, que é o Invest World, ou seja, investimento mundial. Como diversificar carteiras a nível internacional? Como é que você investe em ações nos Estados Unidos? Como é que você abre uma conta lá? Como é que você transfere esses recursos? Tudo feito do Brasil. Ou se você está indo para outro país, como é que você pode ter investimentos? É muito importante para o investidor brasileiro que ele entenda da possibilidade, saiba que é mais simples do que ele imagina, muito menos burocrático às vezes do que investir no exterior por meio de corretoras no Brasil. Você pode investir diretamente lá, tá? E assim você ficar protegido dessa situação econômica que a gente vive no Brasil, dessa imensa volatilidade, dessa muito possível falta de responsabilidade com o equilíbrio econômico, com a política fiscal. Então, o seu cliente, você que é especialista em investimento, você que é analista, você que será o futuro analista, futuro especialista, o seu cliente tem que saber como diversificar a carteira dele globalmente. E uma coisa importante, diversificar a carteira não é só para milionários. Qualquer investidor pode ter condições, sim, de investir fora e assim proteger também os seus investimentos, o seu patrimônio, né, dessas coisas que acontecem aqui no Brasil, beleza? Então, galera, até o nosso próximo encontro, nosso próximo bate-papo aí. Tchau, tchau.